Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com o microfone, tô muito feliz, tá? Na verdade, da minha mãe, eu roubei dela. Não roubei, peguei emprestado e ela permitiu. Então, e aí eu queria muito falar. Eu ia fazer um cozinha e fala. Só que eu não achei o microfone. Aí eu achei agora. Aí eu vou fazer o quê? Um alonga e fala. Agora eu vou alongar e falar com vocês sobre o quê? Eu queria falar sobre maturidade, porque essa semana veio uma lapada muito seca na minha cara sobre isso. E eu queria falar sobre. E eu não tenho nenhum roteiro. Eu acho que isso é um leve problema que eu tô tendo. Mas eu vou continuar assim, galera. Eu gosto de deixar, sabe, rolar, falando. Pula, 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 pula. Tá, eu vou deixar o vídeo rolando ali. E não tá nada bonito esse lugar, né? Mas que pena, ficou por isso. Enfim, gente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Quer ficar vendo o vídeo e eu falando aqui com vocês, mas tudo bem, eu vou tentar meu máximo. Mas, gente, o que eu queria falar sobre maturidade? Porque essa semana eu tive um surto na minha cabeça porque eu percebi que eu estou vivendo uma fase de maturidade. E tipo, mano, é muito bizarro isso, gente, porque tipo, eu comecei a perceber o quão a vida mudou, sabe? Quantas coisas mudaram. E daí eu voltei a assistir Modern Family essa semana, que é um tópico levemente sensível pra mim, porque eu sou completamente viciada. Gente, eu amo Modern Family em níveis que eu não sei explicar. Nossa, é a minha série, tipo, favorita. Eu assisti já 7 vezes, eu tô reassistindo a 8ª vez agora. E eu amo muito, muito, muito. E tipo assim, é uma série muito boa, o humor é muito bom, mas eu acho que o que eu mais amo nela é porque, tipo, mano, a gente cresce com os personagens, sabe? E eu tava, tipo, como eu recomecei ela, eu tava reparando o quão diferente não só os atores, mas o personagem era, sabe? Eu achei bizarro isso, meu. Mas enfim, eu tava percebendo o quanto a gente vive fases diferentes, sabe? E daí eu tava reparando nisso, sabe? Nesse sentido de, tipo, que fase que eu tô vivendo hoje e de que fases eu já saí na minha vida. E, cara, é muito bizarro, muito legal ver isso, sabe? Tipo, hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei, só que também eu vejo alegria e prazer em coisas que eu nunca imaginei em toda a minha vida ver, sabe? Tipo, mano, gente, minha alegria é ficar em casa e poder limpar minha casinha todo santo dia, sabe? Minha alegria é ver, tipo, no final do dia, ver que meu chão tá limpo, minha casa tá cheirosa, tá limpo, organizado, sabe? E isso é muito louco. Só que, tipo, o mais bizarro não significa que eu era triste antes, ou não significa que a minha vida não era completa, eu era, tipo, ruim. Significa que hoje eu vivo uma fase diferente, sabe? E isso é muito incrível, muito legal. Eu amo ver essas experiências, ver isso, como a vida muda, sabe? E daí eu tava reparando isso, tipo, como a maturidade, ela é algo que, tipo, não vem com tudo, porque foi um processo. Tipo, eu tô há muitos e muitos anos nesse processo, mas que, como vem num processo, é algo, tipo, que vai aos poucos, sabe? E do nada, você olha e você fica, tipo assim, o que aconteceu? Tipo, eu lembro, acho que teve uma pregação da minha pastora sobre a última vez de algo. Nossa, foi muito boa. Eu lembro que eu me acabei de chorar. Ela falou um poema que foi, tipo, lindo, que falava sobre a última vez de algo. Que, mano, a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai viver algo. E eu achei aquilo bizarro, que eu fiquei, tipo, mano, é por isso que a gente tem que viver com tanta intensidade, no sentido de aproveitar cada momento, aproveitar aquilo e imergir naquilo que você tá fazendo e vivendo. Acho que a gente tá tão acostumado a ficar tanto na rede social. Tipo, gente, por isso que eu falho muito gravando vídeo. Nossa, perdão, mas é verdade. Eu falho em gravar porque a maioria das vezes eu tô vivendo tanto que eu nem pego meu celular. Eu esqueço de ver, eu esqueço de filmar. E, mano, glória a Deus por isso, sabe? Significa que eu tô tão imersa naquilo que eu tô vivendo que eu esqueço disso, sabe? Esqueço de filmar. É porque eu quero guardar pra depois lembrar. Gente, que se dane, vive aquilo, lembra daquilo, daquela experiência. Meu, juro. Eu olho, tipo, os vídeos e eu fico, nossa, que sensação, que coisa linda. Mas, gente, não é a mesma coisa como lembrar a sensação do que era viver aquilo, lembrar a sensação do que era estar naquele lugar, ter aquela pessoa, sabe? E eu fiquei tipo, gente, eu acho que a maturidade faz a gente entender que cada fase é fase, que as coisas passam e valorizar isso mesmo, sabe? Peraí, gente, que eu esqueci que eu tava alongando, que eu fui falar com vocês.
Aí eu esqueci completamente, eu tirei a mulher aqui. Mas tá, voltando. Ai, caramba, minhas costas. Gente, isso daqui dói. Dói. Esse acaba comigo toda vez. Ai. Mano, não dou nada pra ele, mas ele dói muito, juro. Calção, vamos com perna. Vai, moça, para. Gente, eu juro, esse daqui parece que não é nada, mas ele dói. Dói e dói. Ai, Jeová. E o pior é que é 5 repetições desse. Ai, gente, pelo amor de Deus. 5 repetições, Nossa, tá mal cortando minha cabeça, né? Peraí. Voltando pro papo de amadurecimento, gente, é muito bizarro tudo isso que a gente vive, né? Essa mudança. Hoje eu também aprendi a valorizar o meu tempo sozinha, sabe? Por muito tempo eu estar sozinha em casa era algo tipo assim, horrível pra mim, sabe? Porque, me remetia muito à solidão, eu ficava sozinha com os meus pensamentos e eles me destruíam, sabe? Nossa, eu tenho um tópico muito bom pra falar sobre. Vou terminar um assunto, daí eu começo outro. Mas, tipo, sobre isso, sabe? Que eu acho que eu deixava muito minha cabeça falar, minha ansiedade, que pra mim estar sozinha era sinônimo de sofrer. E hoje eu aproveito tanto meu tempo sozinha, sabe? Eu aproveito esse tempo pra me exercitar, eu aproveito esse tempo pra cuidar da minha casa, eu aproveito esse tempo pra ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo realmente de louvor, de oração, sabe? E daí hoje eu tava fazendo devocional, que hoje à noite a gente vai ter os adolescentes. Eu tava vendo... Ui, quase caí. Eu tava vendo o estudo e a gente vai estudar sobre Mateus 5 e Mateus 6. São uns versículos específicos. Mas eu tava lendo Mateus 6 e a parte final. Gente, eu não lembro de cabeça. Mas falava sobre se preocupar com a vida. Era tudo o que eu precisava, sabe? Ali mostrou claramente que, mano, Deus não se contenta com ansiedade, sabe? E isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu sofro com ansiedade faz muitos anos já. Eu acho que já faz... Começou quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos. 9, 10. E hoje eu já vou fazer... E agora eu vou fazer 20 anos, né? Muitas vezes a gente não confia em Deus em momentos que a gente achava ridículo, sabe? Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já julguei Pedro por não confiar em Jesus. Eu olhava e ficava tipo, mano, ele tá andando sobre as águas. Ele tá vendo Jesus andando sobre as águas, chamando ele. Por que raio ele tá duvidando? Por que raio ele olha pra baixo e fala como e cai? Por muito tempo eu pensei nisso, sabe? E lendo aquilo eu entendi que, mano, da mesma forma que ele via Jesus ali, eu vejo Jesus eu vejo Jesus na minha vida, eu vejo os milagres na minha vida, eu vejo como o Espírito Santo agiu na minha vida e tem agido, e mesmo assim eu duvido, sabe? Eu me preocupo com coisas que não era o que eu devia preocupar, e isso me faz me afetar de tal forma. Cara, é muito bizarro isso, sabe? É muito louco ver como as nossas preocupações com coisas tão fúteis nos tiram de voltar os olhos para o que realmente importam, sabe? E, gente, no texto ele faz comparações de tipo, porque você tem medo ou se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. E ele comparava isso com a natureza. E a gente tá tão acostumado a, tipo, apreciar a natureza, sabe? Eu ver o quão bela, o quão maravilhosa ela é. E a gente esquece de ver, de entender que o mesmo Deus que criou a natureza, que provê sobre ela, que cuida dela, é o mesmo Deus que cuida da gente, que nos criou, sabe? Olhe para as aves do céu. Elas não guardam a comida, elas não ficam se preocupando com a comida do amanhã, e o Senhor, o Pai, que está nos céus, é aquele que provê sobre elas, ele as alimenta. Tipo, gente, o quão maravilhoso é isso, sabe? Ele tá falando pra o quê?
pra você confiar nele, mas mesmo assim, as aves ainda assim, elas vão em busca do alimento, mesmo assim elas vão, só que elas sabem que elas vão encontrar ele. Tipo, dá pra entender a diferença? Porque não significa que ela só tá lá, tipo, obrigada Deus, joga aqui, joga comida aqui pra mim. Elas vão em busca, só que elas também não vão em busca, tipo, de algo a mais, mas elas vão em busca daquilo que é preparado pro dia, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente tá tão preocupado com amanhã, tão preocupado com o que a gente quer, com o que a gente quer que venha, que a gente não vive hoje, sabe? Pra mim, isso tem totalmente a ver com maturidade, porque com a maturidade, com o tempo, você vai aprendendo que a vida é além do que você precisa, do que você quer. Na verdade, não do que você precisa, mas do que você acha que você precisa. Porque muitas vezes, tipo, a gente sempre quer o melhor, isso é o natural. Mas, gente, olha pra sua vida hoje. O que você vive hoje é suficiente. O que você vive hoje é maravilhoso. E às vezes a gente tá tão focado na manhã, na próxima fase, no próximo nível. Tipo, quando você tá solteiro, você tá, tipo, adolescente solteiro, você quer namorar. Tudo que você quer é namorar, é namorar, é namorar. Quando chega na hora de namorar, tudo que você quer é casar, é casar, é casar, é casar. E daí quando você casa, ai, é filho, é filho, é filho. Ai, e daí? Gente, você vai ficar nessa busca incessante. Gente, eu não sei, enfim, você vai ficar nessa busca imparável que nunca acaba por algo que acaba, por algo que não é o fim, sabe? A gente fica tanto querendo o próximo que a gente não aproveita o hoje. E, mano, eu dou glória a Deus por conhecer a palavra e conhecer o evangelho, porque eu sei que aqui não é o fim, sabe? Eu sei que todas as fases terão um próximo e após a fase da morte haverá a eternidade, sabe? E daí não tem mais o que esperar, não tem mais o que ficar ansiando, porque ali eu já terei tudo, sabe? E é isso que eu quero que nos mova. É isso que eu quero que a maturidade traga nos nossos corações. E, isso que é a graça da maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com o nível que você tá, sabe? Então, às vezes, você pode ter 12 anos e você já pode entender isso. Você pode ter, às vezes, 10, 11 anos, ou, às vezes, aconteceu que a sua história foi diferente, você entendeu isso com 20, com 30, 40 anos, nunca é tarde demais, sabe? E eu espero de coração mesmo que a gente junto, porque, gente, eu tô falando isso pra câmera, pra mim mesma, que eu tô me vendo aqui, eu tô falando pra mim, que eu espero que a gente junto possa amadurecer nessa ideia de que nos encher daquilo que é eterno, sabe? Eu espero de coração mesmo isso. Também espero de coração que a gente aprenda a lidar com a ansiedade, porque, gente, infelizmente é algo que vai ficar aqui na nossa vida. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter esses problemas terrenos, esses problemas humanos mesmo. E a ansiedade é um deles. Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo que tá aqui pra acalmar, como uma brisa suave, acalmar realmente o nosso caos do dia a dia. Então é isso, gente. Eu só queria dizer mesmo, vale a pena amadurecer, vale a pena evoluir e pra gente também viver com calma. Mas é isso, gente. Muito obrigada por mais um vídeo. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E... ai, bati no microfone, perdão. Enfim, eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês e até o próximo vídeo. Beijo!